Mas como é que funciona a hipnoterapia? Cara, essa é uma pergunta bem... todo dia eu respondo essa pergunta. Porque as pessoas vão fazer hipnoterapia, mas morrem de medo do que é isso. Então, assim, o que tu imagina que seja hipnoterapia? Sei lá, é aquela cordinha ali. Não, deixa eu pegar. Deixa eu tirar do bolso aqui. Não tenho. Não, mas até naquele filme lá, acho que era o Run, né? Em português é Corra. Bizarro aquele filme. Sim, a mulherzinha lá mexendo com a colherinha ali. Por isso que vocês não botaram colher aqui pra mim. Exatamente. Agora, por isso que eu já não fico nem com medo do relógio, fico mais com medo de alguém com a xícara, tá ligado? Cara, aí que tá o grande ponto, né? Que atrapalha um pouco e ajuda um pouco, né? É bom e é ruim. A hipnose é uma coisa muito antiga, muito antiga. Então, antigamente, quando se começou a estudar a hipnose, se tinha um viés um pouco mais místico. Sim. Ela vinha por trás de uma roupagem muito poderosa, assim. Como se a pessoa que faz hipnose tivesse superpoderes. E se tu assiste o Corra, por exemplo, cara, tu não quer conversar com aquela mulher lá, né? Que ela vai te colocar, vai fazer tu virar um escravo, uma parada assim, né? Então, dá a impressão de que a pessoa que faz hipnose, ou por exemplo, se tu vai passar por uma sessão de hipnoterapia, tu meio que vai, sei lá, vai sair do teu corpo, vai ir para um outro universo, uma parada assim. E acaba criando essa impressão na maioria das pessoas, né? Só que hipnose, na verdade, não é bem isso, né? Tem níveis e níveis. Pro contexto terapêutico, melhor, corrigindo, né? Aquilo que acontece no filme é impossível acontecer. É impossível, é ficção. Tem uma série também na Netflix chamada Freud, e que eles mostram hipnose de um jeito extremamente poderoso, assim. Muito místico daí. Místico, onde, por exemplo, tem uma pessoa lá que... eu não lembro o nome da personagem, faz um tempão que eu vi, mas ela é meio bruxa e também conhece técnicas de hipnose, enquanto Freud está estudando e aprendendo hipnose, né? E ela vai lá e hipnotiza um cara pro cara cortar a própria garganta. E o cara vai lá e se mata. Tipo, isso é impossível, não tem como acontecer. Mas claro, se for apresentar a hipnose como uma coisa, como ela realmente é num filme, não vai ter muita graça. O legal é tu criar uma fantasia por trás. Deixar um negócio muito grande. Então, o que é de fato hipnose? Toda vez que você presta atenção em algo, ou que você imagina algo, ou seja, toda vez que tu usa a tua atenção propositalmente ou naturalmente em alguma coisa, e essa coisa a qual tu tá prestando atenção faz tu mudar o que tu tá sentindo, tipo, ficar mais feliz, ficar mais triste, ficar mais animado, ficar mais, sei lá, depressivo, sentir vontade de fazer alguma coisa. Toda vez que isso acontece, que a tua atenção mexe no que tu tá sentindo, a gente pode dizer que dentro da tua mente está acontecendo um processo hipnótico. Então é muito mais natural do que a maioria das pessoas imagina. Isso que é muito louco. Então, a pessoa que sofre de ansiedade é uma pessoa que vive hipnose o dia inteiro. Porque ela está imaginando coisas que fazem ela se sentir muito mal. Ela cria um cenário sobre o futuro que não existe, que poderá existir, não se tem certeza, que é um cenário catastrófico. E se colocando nesse cenário catastrófico, ela começa a sentir medo. E sentindo medo, o corpo dela começa a querer se defender. E aí vem os sintomas, que são lá coração acelerado, aquelas coisas todas. Então, o que é hipnose? É o uso da comunicação para mudar como a gente está se sentindo. Isso quando aplicada num contexto terapêutico. Agora, hipnose não é uma coisa que eu faço, ou que o cara lá, o bem dormido, acho que é Flávio Puentes, alguma coisa assim, fazia, né? Que é bem conhecido. O que ele faz? Ele, através da comunicação, induz você a sentir-se de determinadas maneiras, né? E aí usa uma estratégia de comunicação para isso. Mas hipnose acontece em todo momento. Quando a gente assiste um filme, por exemplo, e termina o filme pensando, caralho, mano, vou mudar minha vida inteira agora. Agora eu vou abrir um negócio, vou ficar milionário, sei lá. Ou tu chora no final do filme. Porra, tu prestou atenção em algo, esse algo fez, por algum motivo, tocar a tua emoção e a tua emoção veio à tona. Dentro da tua mente está ocorrendo hipnose. Então, dá para dizer, seguramente, que hipnose não é uma coisa que as pessoas fazem. É uma coisa que acontece dentro dos teus pensamentos, quer você queira, quer não. É que acho que o jeito que a hipnose é apresentada pra gente é muito diferente do que realmente é, né? Total. Tipo, do jeito que o cinema nos mostra, a hipnose é um negócio instantâneo e que é gerado quer dizer, instantâneo e gerado na hora é a mesma coisa, né? Mas, tipo, tu faz ali e já acontece. E ao invés disso, é todo um processo de sugestão, né? Exato. Claro, aí envolve vários fatores, né? Quanto maior for a expectativa da pessoa para o processo, quanto mais ela se preparar, quanto mais ela entender, mais rápido vai ser o resultado.
Só que isso não é de fato uma regra, né? Varia de pessoa para pessoa. Mas, por exemplo, se eu chegar que nem tem vídeos na internet, né, virais assim da hipnose, que a pessoa supostamente chega num desconhecido na rua, do nada dá meio que um susto na pessoa, durma, daí a pessoa meio que cai assim. Impossível. Fake total. Tu já viu aquele Pyong Lee? Já, claro. E o que tu acha? Cara, o que ele faz de entretenimento é uma coisa. O que ele faz de terapia é outra coisa. Mas para algumas pessoas é perfeitamente possível passar por aquelas experiências de tu, por exemplo, a gente fazer um processo e falar que o Roger é o Axl Rose e tu enxergar o Axl Rose. Para algumas pessoas isso é possível. Para a maioria das pessoas não. Eu já tentei passar por essa experiência com a ajuda de colegas que fazem hipnose também, que trabalham com isso, e não consegui. Então depende do grau de sugestionabilidade de cada um. Por exemplo, tem um exercício lá, o mais conhecido de todos de hipnose, que é de ficar com a mão colada, né? Tem gente que fica, tem gente que não fica. Então, assim, não é um poder que tu pode usar para controlar uma pessoa. Essa é uma das grandes dúvidas também. A pessoa chega para fazer terapia e pensa, o Henrique vai desvendar todos os meus segredos. Vou ficar aqui de olhos fechados para sempre. Se a internet cair, já era. Vou ficar em transe profundo pro além, né? E, na verdade, isso não tem como acontecer. Então, respondendo a tua pergunta sobre o Pyong, de fato, aqueles fenômenos acontecem. Mas não é bem da maneira que parece. Então, a maioria das pessoas que passa pelo processo de alucinação, onde ela tem a impressão de estar vendo outra pessoa, ela não enxerga outra pessoa. Ela tem a sensação como se estivesse na frente da pessoa. Tanto que se tu vai ver alguns vídeos, as pessoas se emocionam realmente. Realmente. É muito louco. Então, tem pessoas que são mais propensas a acabar enxergando e outras não. Para esse tipo de fenômeno, sim. Assim como tem exercícios mais bobinhos, como esquecer o próprio nome, ficar com a mão colada, não conseguir mexer uma parte do corpo. A grande maioria das pessoas consegue passar por experiências assim com mais facilidade. Só que não tem uma regra. Por exemplo, teve uma vez que eu fiz o exercício, eu passei pela experiência como sujeito, né? Uhum. De ficar com as mãos coladas e não consegui me permitir o suficiente para sentir aquilo. Numa outra situação, fui fazer o mesmo exercício e consegui. E numa outra, fui fazer e consegui. Ou seja, Tu não conseguiu também desgrudar? não consegui desgrudar. Até receber o comando para soltar. Mas isso, por que uma vez eu não consegui, outras vezes eu consegui, depois não consegui de novo? Porque é uma habilidade mental que pode ser treinada. Então, hipnose fala muito sobre isso. Treinar habilidades mentais. Mas tu tem que estar, tu tem que meio que estar num nível de aceitação de sugestionabilidade, né? Pra te conseguir pegar isso. Tu tem que chegar e estar assim, cara, eu quero sentir minha mão colada. Porque se tu chegar lá e não, isso não vai acontecer. O negócio... Cara, tem gente que no fundo sabe que isso acontece e que não quer que aconteça, mas pode acontecer. Sim. Na maioria das vezes, se o cara quer, tipo assim, vou testar. Eu já recebi muito isso, né? Duvido tu me hipnotizar. Não, Eu prefiro nem fazer, porque a pessoa não vai passar pela experiência.